Muito bem, 4 horas e 17 minutinhos, 4 e 17. Tem uma mensagem de áudio que chegou. Antes a gente chamar a Ponte Preta, por favor, Bolachinha, coloque no ar. Ô, Bolachinha, pode tocar a marcha fúnebre, velho. Toca a marcha fúnebre porque a Ponte Preta tá morta. A Ponte Preta aqui de jogador de raça tinha o Luca, agora nem com ele mas a gente vai poder contar. É triste, cara, é triste. É, praticamente estamos na Série A2. É triste. É o torcedor, né? O torcedor que está aí falando sobre a Ponte Preta. Mas, bota o hino da Ponte. Vamos falar da Macaca. Macaca, amanhã tem o osso duro de roer e esse osso parece que vai chegando o jogo. O osso vai ficando cada momento mais duro, não é cada hora, mas cada momento mais vai endurecendo esse osso de uma maneira que ele está petrificando, viu, meu caro Rafael Pio? Não tenha dúvida, Cabela. Tem aquela história, né? É claro que a gente precisa acreditar, confiar e tudo mais no futebol. Senão, aquela história, senão não precisava nem ir para São Paulo. Já deixava o WO lá o 3-0 e tá tudo certo. Mas a Ponte ainda tem uma outra situação nessa rodada, né? Além do jogo dela, a Ponte fica ligada diretamente nos concorrentes diretos. Talvez ela torça mais contra os concorrentes do que propriamente enfrentar o Corinthians com chances de vitória, né? Por aquilo que o Corinthians precisa e por aquilo que a Ponte vem jogando. É óbvio isso. Mas tem que confiar, tem que acreditar. Os jogadores vão para São Paulo acreditando que podem. E é como disse o Luca essa semana. Quem não acreditar não precisa nem estar. E o Hélio dos Anjos, essa semana, trabalhou demais com essa questão psicológica também dos jogadores. Bom, vamos lá. Em relação ao time. Além do Luca, que nós já trouxemos a informação na abertura e que a gente já vai esmiuçar um pouco mais, o Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, disse que o Guilherme Santos não tem condições de ir para o jogo. Ontem, a gente fez o novo exercício. A gente já fez um exercício com o Jean Carlos na esquerda. Ontem a gente voltou atrás no exercício, colocou a possibilidade do Guilherme Santos, mas esquece o Guilherme Santos. Então, vamos de Jean Carlos mesmo na lateral esquerda. É o mais provável que isso aconteça. O Norberto, ele está liberado. Agora, mas está 100%? Então, aí é outra história. 100% obviamente que não. Isso aí é óbvio. Bom, eu acho que ele já não estava 100% do jogo contra o Água Santa. Tá liberado. Tá liberado. Vai ser usado? Não sabemos. Se ele for usado, ele vai na direita e o Kevin vai na esquerda. Agora, se ele não tiver condições, vai Kevin na direita e o Jean Carlos na esquerda. Essa é a primeira questão. Mas ele está liberado. E o Guilherme Santos está fora do jogo. Luca, qual que é a questão do Luca? Ele sentiu, passou por exames hoje. Não é possível afirmar, inclusive porque né, a gente não tem esse acesso, se ele já foi para São Paulo. Mas ter ido para São Paulo ou não também não faz muita diferença, porque se o exame não apontar nada e amanhã o Luca estiver bem, vai para São Paulo. Isso não tem até feeling, imagino que ele não deva ter embarcado com o restante da delegação. Tem um passarinho que viu o Léo Santos entrando no ônibus. Se esse passarinho tá vendo demais ou não, aí também já é outra história. Por quê? Existe uma possibilidade de uma conversa para que algum dos 4 jogue. Igor Formiga? Não. Quer dizer, pela necessidade até poderia, né? Sim. A gente tá falando em laterais. Kaique França, obviamente que não. Fecim, talvez. Agora o Léo Santos seria alguém importante para o Hélio dos Anjos nesse momento, para o que ele vem fazendo. Não seria surpresa se o Léo aparecer no jogo de amanhã. Negociação, vai pagar multa, não vai, teve conversa entre o Eberlin e a diretoria do Corinthians, enfim, é algo que nós saberemos depois se um desses 4 aparecer na partida, mas não seria uma surpresa. O Hélio dos Anjos, depois do último treinamento, antes da viagem para São Paulo, ou da ida a São Paulo, que não é nem viagem mais,
ele falou sobre a decisão. Olha, é um time grande, um time que está com sua vida resolvida na competição, está buscando melhora de performance, até mesmo em função da mudança de comando, né? E a gente tem outros objetivos em relação a essa partida. A gente não pode entrar para o jogo pensando que o empate ele é o melhor resultado, circunstancialmente, pela grandeza do Corinthians. Com o passar do tempo no jogo, com as coisas que podem acontecer, daqui a pouco, um ponto ele pode ser importante. Mas nós temos que entrar com o intuito de fazer um jogo super competitivo e fazer um jogo com pensamento de vitória. Tudo que eu frisei é isso aí. Circunstancialmente pode ser que o empate seja bom, mas a princípio nós não podemos pensar nisso. Pensar num resultado positivo, como disse o Hélio dos Anjos, meu Deus, seria em termos de classificação, na luta contra o rebaixamento, um cenário maravilhoso para a Ponte, né? As contas seriam muito mais fáceis na última rodada e aí dependeria exclusivamente dela própria, talvez com empate contra o Ituano, enfim. Essa é a questão. Mas, Cabela, muito difícil até escalar o time da Ponte. Hoje, não faça exercício. Não, hoje realmente é melhor não fazer o exercício, é. Porque muito complicado. Então, só confirmando as situações do time Ponte Pretana. A gente já falava que o Fabrício tá liberado. Esse sim, aliás, os dois jogadores que foram liberados pelo DM essa semana, o Fabrício e o Guilherme. O Guilherme sentiu, não tá bem, não tem condições. O Hélio, em um determinado momento da entrevista, disse isso. O Fabrício poderia aparecer entre os zagueiros. Léo Santos, alguém parece ter visto o Léo embarcando aí no ônibus. Se embarcou, poderia existir uma possibilidade aí dele jogar e a Ponte pagar a multa ou uma negociação. Luca, e aí gente, é chute mesmo, tá? Não tenho essa informação. Pode chutar agora. Vou chutar. Não tenho essa informação, se ele viajou ou não. Mas pela situação, eu imagino que o Luca não tenha viajado. Se o exame não der nada e tiver tudo bem, vai pro jogo. Viaja amanhã para São Paulo. Porque tem uma questão, Cabela. Tem a decisão contra o Ituano. Não seria, talvez, mais prudente poupar o Luca? Outra coisa, o Luca tem 2 cartões também. Tem que segurar, porque tá pendurado. Se vai lá, meia boca, além de não jogar ainda, toma um cartão amarelo aí, fica fora, entre aspas, dos 2 jogos, porque um tá mais ou menos e o outro não pode ir porque tá suspenso. Então são todas essas situações. Quem vai pro jogo é o Ribamar. E aí, só contar uma história rapidinha aqui. Hoje o treinamento foi semi-aberto. E jogaram sal grosso no Ribamar. Ele não gostou. Ficou bravo. Xingou os caras lá. Pega esse sal grosso. Ele achou que era pedra ali, qualquer coisa assim. Mas quem que jogou? Torcedor? Torcedor. Aí os caras... sal grosso, Ribamar. Pega esse sal grosso. Ô, Carlão, a gente escuta essa história que o Pio contou aí e a gente traça um paralelo com a várzea. Ai, Carlão, não tem muita diferença do jeito que tá a situação, Carlão. O futebol, ele tem essas situações, né? Essas coisas peculiares, um torcedor que acredita no sal grosso, outros vão com a mesma cueca no campo, tem essas coisas, né? Assiste o jogo sempre no mesmo lugar, o cara que grita gol antes fica bravo, né? Então o torcedor tem, isso faz parte do futebol brasileiro, ainda mais nessa situação, principalmente quando você está numa luta contra o rebaixamento, diferente de quando você está brigando pelo título. Então faz parte, né? Talvez ele tenha se incomodado se o cara jogou tal, né? Ou de uma outra religião. Então você tem que respeitar, né? Sempre tem um limite, né? Mas faz parte do futebol. É claro que a diretoria da Ponte ela não vai confirmar isso, mas a Ponte está poupando, a Ponte está descartando o jogo de amanhã. E não está errada não, em termos de estratégia, não está errada. O não você já tem, vai que acontece lá um
um milagre, a Ponte consegue trazer um pontinho, 3 pontos. Eu não acredito, acho muito improvável, mas estamos falando de um jogo, né? Então vai que acontece. Mas ela está poupando, sim, ela está poupando jogadores para o jogo contra o Ituano. Porque de repente, ela, já que ela não cai matematicamente contra o Corinthians, ela vai precisar vencer o Ituano de qualquer jeito. Vencendo ela pode cair, vencendo ela pode escapar. Ela tem que vencer. Então é o jogo contra o Ituano. Vai lá em Itaquera, possibilidade de 5% de vitória. Um Corinthians que precisa da vitória, um Corinthians que vem de derrota em clássico, estreia de treinador diante do seu torcedor, todos os ingredientes meio que contra para cima da Ponte. E outra coisa, eu vou lá para 2005 agora, o Corinthians, às vésperas de conquistar o título brasileiro, com Tevez, com Carlos Alberto, com Roger, toda aquela constelação, e a Ponte já caindo pelas tabelas e brigando para não cair. Não era uma situação tão difícil como essa, né? Era uma situação em que a Ponte só dependia dela. Ela tinha um jogo contra o Corinthians, foi no Morumbi, e tinha um jogo contra o Brasiliense, na última rodada do Brasileirão. Ela foi ao Morumbi com um time misto, totalmente desfigurado. Nenê Santana era o treinador. Ela perdeu para o Corinthians por 3-1. Dias depois o Corinthians se sagrou campeão. E ela recebeu o Brasiliense em Campinas e ganhou. Então jogou com o time titular e acabou conquistando aí a vitória, a permanência na primeira divisão. Outros tempos, outras situações, mas só traçando um paralelo que a Ponte já fez isso, e justamente contra o Corinthians. Eu tenho comigo que a Ponte está poupando jogadores sim, porque o jogo da vida dela, ou o jogo do rebaixamento, vai ser contra o Ituano, e aconteça o que acontecer, a obrigação vai ser de vitória. Então... Temos um minuto? Temos um minuto? Então vamos com o Cássio. Vamos falar o outro lado do jogo de amanhã. O Cássio, num trabalho feito pela Corinthians TV, falou a respeito do Corinthians e do que o Corinthians projeta daqui pra frente. Está se preparando para fazer uma grande partida em frente à nossa torcida, em busca de mais uma vitória. Conseguimos a classificação em primeiro, nós temos que buscar a melhor pontuação possível para poder sempre estar jogando à frente da nossa torcida. Então, fazer uma grande partida, fazer um grande jogo, adaptando cada vez mais com o trabalho do professor, se adaptando, se entregando, se dedicando o máximo para evoluir, para crescer e dar continuidade ao nosso trabalho. Tá, e portanto o Cássio falando a respeito, se o Cássio falou, ele é titular. A gente falou essa semana que o Corinthians tem a possibilidade de jogar com um time misto, um time reserva, um time B e tal e coisa, mas eu não sei não, vai jogar com o time... Mudou de ideia? Eu acho que vai, eu acho que eu mudei de ideia. Titularzaço. Vai o titular. Vai o titular. Titular. Até porque, de repente, ele pode poupar 1 ou 2 jogadores, mas a base, algum jogador, principalmente aqueles 5, né, um pouco acima da média, estiver sentindo alguma coisa, até porque na semana tem o Palmeiras, mas a base é a base titular. O Jô voltou a treinar. Ontem eu falei que ele tinha sido poupado. Hoje ele trabalhou normalmente e passa a ser opção aí pro Vitor Pereira. Pois é, torcedor da Ponte Preta, já começa agora, viu? Se já não começou antes, comece já a acender uma vela, porque a coisa tá feia, a situação tá complicada pro lado da Macaca, que vai pegar o Corinthians amanhã, com transmissão e cobertura total aqui da CBN Campinas, a partir das 3 horas da tarde, abertura de jornada, com o Marco Guarizo do comando da abertura da jornada, depois nós temos Roger Williams e toda a galera acompanhando o Guarani, depois eu vou no comando lá de São Paulo, com o Corinthians e a Ponte Preta. Você olhou pra mim? Eu tenho muitos amigos corintianos. Ah. Esses amigos já viram cada uma também. Corinthians chegar favoritaço. Ah, eu também já vi. Sim, cara. Nossa. Tem. Mas clubes, né? Todos eles têm essa história. Mas o Corinthians é demais. Corinthians é mais. Vamos pro intervalo, vem aí o repórter CBN, a gente volta daqui a pouquinho.